Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que tem chamado aí a atenção das pessoas, assustado alguns investidores, que é a inflação. E mais sobre isso, nós vamos falar sobre como escolher ações em cenários de alta inflacionária. Mas antes da gente prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o seu like aí, né? E não deixa de fazer seu comentário. Mas vamos lá. Aqui no Brasil, né, a gente já é acostumado com a inflação, principalmente aquele pessoal um pouquinho mais velho, né, que viveu aí dos anos 80, um pouco para trás disso, né, aquela turma que já era assim um pouquinho mais crescida antes do Plano Real, deve lembrar muito bem como era o Brasil na época da hiperinflação, quando a gente tinha uma inflação completamente descontrolada, né, as coisas mudavam de preço assim ao longo do dia. E eu tenho certeza, e eu falo isso pelos meus contemporâneos, já que eu também vivi essa época, que eu acho que é uma das coisas assim que a gente torce para nunca mais acontecer. Então, o período de hiperinflação certamente foi um período traumático para o Brasil e que nós temos consequências até hoje. Até hoje nós temos consequências negativas desse período e a gente pode dizer que grande parte da desigualdade social e econômica do Brasil é creditada a esse período de hiperinflação. O Brasil nunca foi exatamente um país muito equilibrado, né, em termos sociais e econômicos, mas isso se acentuou nessa época porque a inflação tem essa característica de deixar as pessoas ricas mais ricas, porque elas têm condição de defender o seu dinheiro, de defender seu patrimônio, e deixar pessoas pobres mais pobres, ou seja, aumenta de forma brutal a desigualdade social. E nesses últimos tempos a gente tem visto aí alguns sinais de vida da inflação. Ainda nada que a gente possa concretamente achar que, olha, estamos voltando aí para os anos 80 e 90, mas é aquela coisa, tem um velho ditado que diz que o cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. E no caso, né, o cachorro somos nós, os brasileiros que vivenciaram essa época. Então qualquer suspiro ali que a inflação dá, a gente já fica um pouco assustado, fica ressabiado e o pessoal começa a comentar na mídia e fica preocupado e com razão, né? Até porque a gente pode estar falando assim de processos pontuais de inflação que vão acontecendo aí de vez em quando, dá um pico aqui, outro ali, mas inflações ligeiramente acima do ideal, mas por períodos longos e de forma persistente, também é algo que pode causar enormes estragos nos nossos investimentos. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre seleção de ações, pensando num cenário inflacionário, porque existem alguns investimentos que se defendem melhor da inflação. E, inclusive aqui no canal tem vídeo sobre isso, né? Investimentos, melhores investimentos para a inflação, mas esse vídeo ele vai ser focado nas ações, e as ações elas costumam ser lembradas quando se fala de investimentos que protegem contra a inflação, porque alguns segmentos têm uma característica de se proteger melhor em cenários de inflação. E é exatamente essas ações que são de determinados segmentos ou têm determinadas características que eu quero falar. Não é um vídeo para falar sobre ações específicas, tá? Não vou falar sobre a ação A, B ou C, né? O que eu espero, na verdade, é que você, com base nos critérios que eu vou expor aqui nesse vídeo, consiga identificar, né? Acho que mais mastigado que isso também já é querer um pouco demais, já é um certo exagero. Mas vamos lá, então, um primeiro critério para a gente selecionar ações que são boas, né, ou pelo menos que não são ruins em cenários inflacionários, são ações de empresas que sejam elas próprias ou que tenham seus negócios baseadas em ativos reais. Uma ação em si já é um ativo real, né? Pode não ser um ativo tangível, mas representa uma empresa que existe, que funciona, né? Mas algumas empresas têm seus negócios baseados em ativos reais, como imóveis, como bens de capital,
e outras coisas que tendem a manter o seu valor ao longo do tempo, né? Tendem a manter o seu valor independentemente da inflação. Então, empresas que estejam apoiadas nesse tipo de ativo real têm uma tendência de se defender melhor da inflação. Tá? Um segundo tipo de ação são essa já é até uma coisa um pouco óbvia quando se fala de inflação, mas são as ações de empresas que têm facilidade em repassar o aumento de preços para os seus consumidores. Então, com essas características, a gente pode falar das ações do segmento de varejo, né? Varejo, historicamente, tem essa capacidade, quer dizer, vai lá e repassa a inflação para o consumidor. A gente sabe que isso tem limites, né? Também não pode ficar repassando a inflação o tempo todo, porque uma hora se esgota a capacidade de pagamento do cliente, né? Ou empresas que trabalham no segmento de materiais básicos, tá? Materiais aí que são necessários, né? Quer dizer, coisas assim que são insumos, material de construção, né? Quer dizer, essas coisas todas aí que as pessoas precisam comprar, que não são supérfluas e que o sujeito ele vai provavelmente fazer um sacrifício em outro lugar para poder manter esse tipo de consumo. Então, o segundo tipo de ação que se defende bem no caso de inflação são essas ações de empresas que conseguem repassar o custo da inflação para os seus consumidores. Um terceiro tipo, né, um terceiro critério aí de escolha para ações são as ações aqui no Brasil, nós temos aí alguns representantes ilustres, são as empresas de commodities. Então, commodities, que são aqueles produtos que têm preço formado em mercado, né, no mundo todo, então preços formados internacionalmente. As empresas que atuam nos segmentos de commodity, aí a gente pode falar dos vários tipos de commodity, a gente pode falar de commodities agrícolas, a gente pode falar de commodities minerais, de metais, né? A grande maioria das commodities, empresas que estão nesse segmento, como seus produtos são regulados, regulados não, né? Os preços são formados em mercados internacionais, então acaba ficando um pouco imune aos efeitos de uma inflação no mercado interno. Tá? Um quarto grupo, né, são as empresas que têm forte exposição ao mercado internacional, empresas que são exportadoras, que vendem para os países, preferencialmente outros países que tenham moeda forte, né, que tenham moeda que não esteja passando por picos inflacionários, ou então investir diretamente em ações de economias de países que tenham moedas mais estáveis. E hoje no Brasil a gente pode fazer isso através dos BDRs, né, sem sair do mercado brasileiro. Né, o BDR ele acaba funcionando como um veículo que simula a ação estrangeira, ou investindo diretamente. Então o investimento direto em outros países através de uma corretora estrangeira é uma coisa que vem se tornando já popular no Brasil, quer dizer, não muito popular, mas certamente mais acessível do que já foi um dia. Então, para aquela pessoa que está receosa aí da nossa moeda e gostaria de fazer seus investimentos em moeda forte, tem a opção de ou buscar uma empresa brasileira que tenha suas receitas em moeda forte, que seja o dólar ou alguma outra, ou então ir diretamente para as empresas estrangeiras que, de preferência, também atuem nesses mercados com moedas fortes. Né? Um quinto grupo de ações que é interessante para a inflação, esse grupo é controverso. Tá? É controverso principalmente no Brasil, porque quando a gente vê, por exemplo, ações estrangeiras, a gente vê algum material estrangeiro, um livro estrangeiro falando sobre como se defender da inflação, né? Normalmente o autor, o especialista, ele coloca nessa lista as empresas de utilidades, as empresas de infraestrutura, as utilities, né? Então as empresas de eletricidade, de água, de saneamento básico, partindo do princípio de que essas empresas têm aí um fluxo de caixa razoavelmente
estabelecido aí de longo prazo, estável, seguro e que sofre reajustes periódicos com a inflação. Isso é verdadeiro, isso é real. Porém, aqui no Brasil a gente sabe como é que é, né? Na terra da jabuticaba é bastante comum o governo às vezes mostrar a sua mão pesada em cima desse tipo de serviço, até porque esse tipo de serviço tem um forte impacto social, né? Vai deixar as pessoas sem luz aí por não conseguir pagar. Então, é um tipo de ação, quer dizer, característica desse segmento de utilities, né? Quer dizer, conseguir, em princípio, se defender melhor da inflação, mas aqui no Brasil em particular, sempre temos esse risco do governo ir lá e resolver botar a coisa ali do jeito deles, né? Quer dizer, a mão pesada do governo da economia. Então, esse é um grupo de ações aqui que tem que ser feito a ressalva, tem que ser feito o disclaimer. E para finalizar a lista, né, um último comentário aqui, um último critério para se escolher ações que se defendem melhor da inflação, é dar preferência a ações de crescimento em relação a ações pagadoras de dividendo. Isso também faz parte aí das receitas de bolo anti-inflacionária de vários lugares do mundo, né? Dar preferência para as ações que pagam pouco dividendo. Até porque quando se paga dividendo nós temos aí uma série de coisas, né? Quer dizer, tem risco de reinvestimento, mesmo que a pessoa vai receber aquele dividendo para reinvestir. Em alguns mercados tem questões tributárias também envolvidas, no Brasil ainda não, mas estamos aí na iminência de talvez termos tributação sobre dividendos. Então, em cenários inflacionários, faz parte do manualzinho típico, na maioria das economias desenvolvidas, deixar um pouco de lado as ações que são boas pagadoras de dividendo, que pagam altos dividendos, que têm alto dividend yield, e colocar um pouco mais de ênfase nas ações de empresas com maior potencial de crescimento e que acabam tendo distribuições de dividendo mais modestas. Então, a gente viu aí alguns critérios, algumas dicas, né? Quer dizer, algumas orientações para selecionar ações que tenham uma maior chance de se defenderem da inflação. E é importante também ressaltar essa questão do se defender, porque é difícil um investimento ganhar da inflação. É bastante difícil e quando isso acontece, isso costuma acontecer meio por acaso, né? Os melhores investimentos com relação à inflação, eles conseguem muitas vezes, na melhor das hipóteses, igualar, né? Conseguem ter uma proteção próxima daquilo que é a inflação e a maioria dos investimentos às vezes acaba tendo alguma proteção parcial, uma proteção imperfeita. Muitos superam a inflação, mas não por causa da inflação, e sim por causa da sua performance mesmo, tá? Mas essas ações que atendem a esses critérios ou esses grupos aqui que foram mencionados aqui nesse vídeo, tendem a se proteger melhor da inflação. Então, repassando, né, quer dizer, as empresas que são baseadas em ativos reais, né, as empresas que têm facilidade de repassar o preço para os seus consumidores, as empresas de commodity mundialmente é meio que um hedge natural contra a inflação, né? As ações estrangeiras de economias que têm moeda forte, ou então empresas brasileiras, mas que tenham as suas receitas majoritariamente em moeda forte, as ações de utilities, né, de infraestrutura, mas com aquela ressalva, e, por fim, ações de empresas que tenham maior potencial de crescimento, né, ao invés de colocar tanta ênfase nas ações pagadoras de dividendos, que em cenários inflacionários às vezes acabam não performando tão bem. E torcer para que esses picos inflacionários e esses sustos que a gente toma de vez em quando sejam apenas sustos e que o dragão da inflação, como se dizia nos anos 80 e 90, né, se tinha a figura do dragão da inflação, continue ali dormindo, hibernando por muito tempo e que não venhamos encher o saco aqui, pelo menos não tão cedo. Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.